Bom, galera, agora chegamos na parte final dos estudos dos espelhos esféricos, tá bom? Que é o estudo analítico. O que isso quer dizer? É que nesse momento será apresentado algumas expressões matemáticas que vão dizer a posição, vão ser capazes de nos mostrar a posição e o tamanho de uma imagem, tá bom? Gerada por um espelho esférico. Bom, para isso, considere aqui, por exemplo, o espelho côncavo, mas poderia ser um espelho convexo, não faria a menor diferença, ok? Então eu escolhi aqui um espelho côncavo, coloquei um objeto a uma certa distância desse espelho. A distância do objeto ao espelho é definida por P. Então, P representará a distância do objeto ao vértice desse espelho. Aí que os raios se encontram nesse momento, os raios refletidos se encontrando, vai se formar a imagem, como a gente já viu anteriormente. Sendo assim, bom, a imagem está a uma certa distância do espelho também. P' é a posição dela em relação ao espelho ou ao vértice do espelho. E como a gente viu, todo espelho esférico tem um ponto muito importante que é o seu foco. E a distância do foco ao vértice ou do centro ao foco constitui a distância focal. A distância focal nada mais é do que a metade do raio. Aí existe uma equação importantíssima chamada equação de Gauss, que ela correlaciona a distância focal de um espelho com a posição do objeto em relação a esse espelho e a posição da imagem em relação a esse espelho. Então tá aqui, ó, 1 sobre F é igual a quem? 1 sobre P mais 1 sobre P'. Essa expressão aqui ela é obtida através de uma demonstração relativamente simples que se baseia na semelhança de triângulos, ok? Então, a partir de semelhanças de triângulos, a gente consegue chegar nessa expressão. 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P', onde F é a distância focal, P é a distância do objeto ao vértice do espelho e P' é a distância da imagem ao vértice desse espelho. É importante notar que você pode usar essa expressão sem o menor problema, mas se você tirar o MC dessa expressão aqui, a gente chega a essa outra expressão, que ao meu ver, ela é mais operacional, a gente consegue de maneira mais simples resolver os exercícios, ok? Então essa expressão aqui, ela foi obtida apenas tirando o MC dessa, que diz o quê? A distância focal é igual ao produto pela soma de P com P'. Posição do objeto, posição da imagem, posição do objeto, posição da imagem em relação ao vértice desse espelho, tudo bem? Então, essa expressão aqui vai permitir você calcular a posição, a distância da imagem ao espelho. E se ela aumentou ou diminuiu? Aí a gente define o que a gente chama de aumento linear ou aumento transversal linear. Nada mais é do que a relação entre o tamanho da imagem e o tamanho do objeto, tá bom? Então, o aumento linear é a razão entre isso e O. I é o tamanho da imagem e O é o tamanho do objeto. A gente consegue também correlacionar esse aumento através dessa expressão, menos P' sobre P, onde P', lembrando, é a distância da imagem ao vértice do espelho e P é a distância do objeto até o vértice desse espelho. Bom, igualando essas duas expressões, a gente chega nessa relação aqui, ó, que é muito utilizada nos exercícios, ok? Existe alguns exercícios que você não dispõe do P'. E aí, se você dispuser da distância focal e da posição do objeto, você consegue chegar no aumento linear através dessa expressão. O aumento linear é F sobre F menos P. Essa equação é uma equaçãozinha bônus. Ela não é tão necessária assim, porque você pode, com essa equação, correlacionar e achar P'. Achando P', você pode jogar aqui e achar a distância focal ou o aumento linear, sem o menor problema. Mas se você quiser economizar tempo, você também pode utilizar essa expressão aqui, ok? Bom, uma coisa importante a se destacar aqui nesse último momento é o referencial de Gauss, tá bom? Esse referencial vai nos dar norte dos sinais que cada grandeza, cada elemento vai receber. Em primeiro lugar, o objeto, a priori, ele é sempre real, tá certo? Então, o objeto, a distância dele até o espelho vai ser sempre um valor positivo, tá bom? Então, P, a princípio, a gente vai considerar sempre positivo, caracterizando um objeto real.
E como é que eu faço, sem desenho, somente a parte analítica, para identificar se o espelho é côncavo ou convexo? Então, todo espelho côncavo vai ter como distância focal positiva, e todo espelho convexo, a sua distância focal vai ser negativa, tá bom? Quando eu falo de F, naturalmente eu estou falando de R. Então, um espelho côncavo, ele vai ser caracterizado por ter F ou R positivos. E um espelho convexo vai ser caracterizado por ter F ou R negativo, tá bom? Agora vamos lá, já conseguimos identificar um espelho. Agora vamos identificar as características importantes da imagem. Real ou virtual? Quando que uma imagem vai ser real? Quando o P' for positivo. Quando com uma imagem virtual, quando o P' for negativo, e vice-versa. Se o exercício começar falando que uma imagem virtual, e você já tem que associar que aquele P' é negativo. Se o exercício falar uma imagem real, você já tem que associar que aquele P' é positivo, ok? Com relação a ela ser direita ou direta, lembra? É o segundo nome que esse aqui pode ser utilizado. Direita ou direta é quando I ou A forem positivo. E quando que a imagem vai ser invertida? Quando I ou A forem negativos, ok? Negativos. Então, se você tem o I positivo ou A positivo, imagem direita. I positivo ou A negativo, imagem invertida, beleza? E a última classificação é se é maior, menor ou igual. Aí você vai olhar o módulo, não o sinal, porque o sinal do A só vai dizer se aponta para cima ou aponta para baixo. Agora o módulo de A, independente do sinal, só o valor do A, se o valor do A for maior que 1, significa que a imagem é maior que o objeto. Se o valor do A, que é obtido por isso aqui, for igual a 1, significa que a imagem é de mesmo tamanho que o objeto. E se o valor do A, só o valor, o módulo, tiver entre 0 e 1, isso significará que a imagem é menor que o objeto, ok?